Você não tem como pagar o hospital, disse o rico estéril à mendiga. Eu preciso de um filho. Marina Santos segurava a barriga com as duas mãos, enquanto caminhava com dificuldade pelos corredores do Hospital São Francisco. As contrações tinham começado há 3 horas, e ela sabia que não conseguiria esperar muito mais tempo. O suor escorria por seu rosto, e suas roupas velhas e sujas chamavam a atenção de todos que passavam por ela. Na recepção, ela se apoiou no balcão e tentou explicar sua situação. A atendente olhou para ela de cima a baixo antes de perguntar sobre o convênio médico. Marina balançou a cabeça e disse que não tinha, mas que precisava de ajuda urgente. A mulher de branco suspirou e começou a explicar sobre os valores do parto particular. Senhora, o parto normal custa R$ 8.000 e se precisar de cesárea pode chegar a 12.000, sem contar os exames e a internação, disse a recepcionista sem demonstrar qualquer compaixão. Marina sentiu o mundo girar. Ela não tinha nem R$ 80 no bolso, quanto mais 8.000. As contrações se intensificaram e ela se dobrou de dor, agarrando-se ao balcão para não cair. Por favor, eu não tenho dinheiro, mas meu bebê está nascendo, implorou entre os dentes cerrados. Sinto muito, mas temos regras. A senhora pode procurar a maternidade pública do outro lado da cidade, respondeu a atendente com frieza. Foi então que uma voz masculina se fez ouvir atrás dela. Quanto ela precisa exatamente? Marina se virou e viu um homem elegante, de terno cinza impecável e relógio dourado no pulso. Seus cabelos estavam bem penteados e ele tinha aquele ar de quem estava acostumado a resolver problemas com dinheiro. O nome gravado em sua pasta de couro dizia Roberto Almeida, construtora Almeida Ltda. Senhor, como eu estava explicando, são 8.000 para o parto normal, repetiu a recepcionista, agora com um tom bem mais respeitoso. Roberto observou Marina mais atentamente. Ela tinha no máximo 25 anos. Cabelos loiros sujos e desgrenhados, roupas que pareciam não ser lavadas há semanas. Suas mãos tremiam de dor e desespero, mas havia algo em seus olhos que o chamou a atenção. Uma força, uma determinação que contrastava com sua aparência frágil. Eu pago, disse ele simplesmente. Marina o encarou sem entender. Aquele homem não a conhecia. Por que faria isso? Senhor, o senhor não precisa... Começou a dizer, mas outra contração a interrompeu. Não é caridade, respondeu Roberto com firmeza. É um acordo. Eu pago todo o seu parto, todos os custos, mas quero ficar com a criança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A recepcionista arregalou os olhos e Marina ficou sem palavras. Ela olhou para o homem tentando entender se havia ouvido certo. Como assim, senhor? Perguntou com a voz trêmula. É simples. Você não tem dinheiro para ter esse bebê com segurança. Eu não posso ter filhos, mas tenho dinheiro de sobra. Você me dá a criança e eu cuido de tudo. O bebê terá a melhor vida possível, você não se endividará. E eu finalmente serei pai. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A proposta era absurda, mas as contrações estavam ficando mais fortes e ela não tinha outras opções. O hospital público ficava a 40 minutos dali e ela não tinha certeza se conseguiria chegar a tempo. Eu preciso pensar. Não há tempo para pensar, interrompeu Roberto, verificando o relógio. Sua situação é evidente. Aceita ou não? Uma nova onda de dor atravessou o corpo de Marina e ela se segurou no braço dele instintivamente. Naquele momento, olhando para aquele homem bem vestido que oferecia uma solução para seu desespero, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Aceito, sussurrou, mal conseguindo acreditar no que estava dizendo. Roberto acenou para a recepcionista. Prepare tudo para ela. Quarto particular, melhor obstetra disponível. Eu vou resolver a parte financeira. Em questão de minutos, Marina foi colocada numa cadeira de rodas e levada para o centro obstétrico. Roberto a acompanhou de perto, falando ao telefone com seu advogado sobre os detalhes legais do acordo que acabaram de fazer. Doutor Campos, preciso que venha até o Hospital São Francisco agora. Sim, é urgente. Vou adotar uma criança que está nascendo hoje. Prepare toda a documentação necessária. Marina ouvia tudo isso como se fosse um sonho, ou um pesadelo.
Ela não conseguia decidir. Tudo estava acontecendo rápido demais, mas a dor física não dava espaço para muitos questionamentos. No quarto, enquanto os médicos a examinavam e preparavam tudo para o parto, Roberto ficou numa cadeira no canto, observando cada movimento. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios importante. Senhor Almeida, chamou a obstetra, doutora Beatriz Carvalho. O parto está progredindo bem, em algumas horas teremos o bebê aqui. É menina ou menino? Perguntou Roberto com ansiedade. Menina, respondeu a médica. Uma menina aparentemente saudável. Roberto sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Uma filha. Ele sempre imaginou que teria um filho homem para dar continuidade aos negócios da família, mas uma menina também seria perfeita. Ele a criaria para ser forte, independente, capaz de assumir a empresa quando chegasse a hora. Marina, mesmo em meio à dor, notou a mudança na expressão dele. Havia uma alegria genuína ali, mas também algo que a preocupava, uma intensidade que parecia ir além do normal, como se aquele homem estivesse finalmente realizando o sonho de sua vida. Por que o senhor quer tanto ter um filho? Perguntou ela durante uma pausa entre as contrações. Roberto a olhou por um longo momento antes de responder. Porque é a única coisa que o dinheiro nunca conseguiu me comprar, até hoje. A frase ficou suspensa no ar entre eles. Marina percebeu que havia dor nas palavras dele, uma ferida que o dinheiro realmente não havia conseguido curar. Ela quis perguntar mais, mas outra contração a atingiu com força total. As próximas 4 horas foram um borrão de dor, suor, médicos entrando e saindo, e Roberto sempre ali observando tudo com uma mistura de fascinação e nervosismo. Ele fazia anotações num caderno pequeno, como se estivesse documentando cada momento daquele dia que mudaria sua vida para sempre. Quando finalmente chegou a hora, Marina sentiu um misto de alívio e terror. Em poucos minutos, ela se tornaria mãe e, ao mesmo tempo, entregaria sua filha para um estranho. A contradição era dolorosa demais para processar completamente. Vamos lá, Marina, está quase, encorajou a médica. Com um último esforço, Marina sentiu o bebê sair de seu corpo. O choro forte e saudável da criança ecoou pelo quarto e lágrimas rolaram por seu rosto. Era um som que ela havia sonhado em ouvir durante todos esses meses. É uma menina perfeita, anunciou a doutora Beatriz, segurando a bebê para que todos pudessem ver. Roberto se levantou da cadeira como se estivesse hipnotizado. Ele se aproximou da médica e estendeu os braços. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou a criança pela primeira vez. A bebê era pequena, mas aparentava estar saudável. Tinha poucos cabelos loiros como a mãe e quando abriu os olhos por um instante, Roberto viu que eram azuis. Ela se acalmou em seus braços, como se já o reconhecesse como pai. Ela é perfeita, murmurou ele com a voz embargada. Absolutamente perfeita. Marina observava a cena do leito, sentindo o coração se despedaçar. Ver sua filha nos braços daquele homem era surreal. Ela havia carregado aquele bebê por 9 meses, sonhado com aquele momento, imaginado como seria segurá-la pela primeira vez. Agora, outra pessoa vivia aquele momento que deveria ser dela. Posso segurar ela só um pouquinho? Pediu com voz fraca. Roberto hesitou. Ele não queria criar vínculos desnecessários, mas algo na expressão de Marina o fez reconsiderar. Talvez fosse importante para ela se despedir. Só por alguns minutos, disse ele, entregando cuidadosamente a bebê para Marina. No momento em que a criança tocou seus braços, Marina sentiu uma conexão que não esperava. Era como se uma parte dela se completasse. A bebê parou de choramingar e se aninhou contra seu peito, procurando instintivamente por alimento. Olá, minha pequena, sussurrou Marina, beijando a testa da filha. Mamãe te ama muito, muito mesmo. Roberto observava a interação com sentimentos conflitantes. Havia algo profundamente tocante naquela cena, mas também um desconforto crescente. Ele não havia considerado que a mãe biológica pudesse criar vínculos tão fortes tão rapidamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história,
Aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A enfermeira-chefe, Dona Conceição, uma senhora de 60 anos com décadas de experiência, observava a situação com preocupação. Ela já havia presenciado muitos casos complicados ao longo de sua carreira, mas aquela situação lhe causava um mal-estar especial. Dr. Campos chegou, anunciou uma enfermeira mais jovem, interrompendo o momento íntimo entre Marina e a bebê. O advogado de Roberto era um homem alto e magro, de óculos e pasta de couro marrom. Ele cumprimentou Roberto com um aperto de mão firme e olhou brevemente para Marina antes de se dirigir ao cliente. Roberto, trouxe todos os documentos que consegui preparar no tempo disponível, mas preciso alertá-lo de que isso não é um processo padrão. Há algumas complicações legais que precisamos considerar. Que tipo de complicações? Perguntou Roberto, sua ansiedade aumentando. Bem, tecnicamente o que vocês fizeram foi um acordo privado de adoção, mas sem passar pelos canais legais apropriados. O ideal seria que a mãe biológica entrasse com um processo formal de entrega voluntária para a adoção e você seguisse os trâmites normais. Marina continuava embalando a bebê, tentando não escutar a conversa que decidia o destino de sua filha. Ela sabia que não tinha escolha, mas ouvir os detalhes práticos tornava tudo mais real e mais doloroso. Quanto tempo isso levaria? Perguntou Roberto. Alguns meses, no mínimo, e haveria avaliações psicológicas, visitas domiciliares, uma série de procedimentos. Não temos meses, interrompeu Roberto com impaciência. A criança já nasceu. Ela é minha agora. Dona Conceição se aproximou do grupo. Com licença, senhores, mas acho que vocês deveriam considerar melhor essa situação. Essa jovem acabou de dar à luz, está sob efeito de hormônios e medicações. Talvez não seja o momento ideal para decisões tão importantes. Roberto se virou para ela com irritação. Senhora, essa jovem fez um acordo comigo. Eu paguei todas as despesas médicas, como combinado. Agora quero levar minha filha para casa. Sua filha? Questionou Dona Conceição, arqueando as sobrancelhas. Senhor, essa criança acabou de nascer. A mãe biológica tem direitos que não podem ser ignorados assim. Ela abriu mão desses direitos quando aceitou meu dinheiro. Retrucou Roberto, sua voz ficando mais dura. Marina observava a discussão com crescente angústia. Ela havia tomado uma decisão desesperada, num momento de desespero, mas agora se questionava se tinha realmente entendido todas as implicações. Eu posso mudar de ideia? Perguntou com voz pequena. O silêncio que se seguiu foi tenso. Dr. Campos ajustou os óculos nervosamente, Dona Conceição cruzou os braços e Roberto ficou visivelmente alterado. Marina, disse Roberto, tentando controlar a voz, você fez um acordo comigo. Eu cumpri minha parte, paguei tudo conforme prometido. Agora você precisa cumprir a sua. Mas eu não sabia que seria assim. Não sabia que seria tão difícil entregar ela. Você sabia exatamente o que estava fazendo, respondeu Roberto, sua paciência se esgotando. Você estava desesperada, sem dinheiro, sem opções. Eu ofereci uma solução que beneficia todos nós. Sua filha terá a melhor vida possível comigo. Dr. Campos interveio. Roberto, tecnicamente ela tem razão. Um acordo feito sob coação emocional pode ser contestado legalmente. Se ela quiser, pode revogar o consentimento. Roberto sentiu o sangue ferver. Ele havia esperado anos por aquele momento. Havia visto a oportunidade perfeita quando Marina apareceu no hospital. Agora, quando finalmente tinha uma filha em seus braços, eles estavam sugerindo que ele poderia perdê-la. Então o que vocês estão sugerindo? Perguntou com frieza. Dona Conceição tomou a palavra. Que vocês esperem alguns dias. Deixem a jovem se recuperar, pensar com clareza. Se mesmo assim ela quiser manter o acordo, pelo menos será uma decisão mais consciente. E onde ela vai ficar esses dias? Perguntou Roberto. Ela é moradora de rua, não tem para onde ir. Marina se encolheu. Era verdade. Ela não tinha casa, trabalho, família que pudesse ajudá-la. Os últimos meses da gravidez haviam sido especialmente difíceis, dormindo em abrigos quando conseguia vaga, ou em praças quando não conseguia.
Ela pode ficar aqui no hospital por alguns dias, sugeriu Dona Conceição. Como mãe puérpera, tem direito a acompanhamento médico. Roberto percebeu que estava perdendo o controle da situação. Aquilo era um negócio, um acordo simples, mas todos estavam complicando desnecessariamente. Tudo bem, disse ele finalmente. 3 dias. Marina, você tem 3 dias para se decidir definitivamente. Se não confirmar o acordo até lá, vou procurar outras alternativas para ter um filho. A ameaça implícita não passou despercebida por ninguém. Marina entendeu que, se desistisse, Roberto simplesmente encontraria outra mulher desesperada para fazer o mesmo acordo. A ideia de que outras pessoas pudessem passar pela mesma situação por sua causa a perturbou. Nas próximas horas, enquanto Marina se recuperava no quarto do hospital, Roberto fez algumas ligações. Ele cancelou reuniões importantes, reagendou compromissos e informou seus funcionários que estaria fora por alguns dias por questões pessoais. Durante esse tempo, ele também ficou observando Marina com a bebê. Ela tinha um jeito natural de cuidar da criança. Sabia exatamente como segurá-la, como acalmá-la quando chorava, como posicioná-la para mamar. Era evidente que havia se preparado para a maternidade durante toda a gravidez. À noite, quando o hospital ficou mais silencioso, Roberto puxou uma cadeira para perto da cama de Marina. A bebê dormia tranquilamente no berço ao lado. "Pode me contar sua história?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Marina o olhou desconfiada. Até então ele havia demonstrado interesse apenas na criança, tratando-a mais como um meio para um fim do que como uma pessoa. "Por que quer saber?" "Não sei", admitiu Roberto. "Curiosidade, talvez. Ou talvez porque vou criar sua filha e acho que deveria saber alguma coisa sobre a mãe dela." Marina ficou em silêncio por alguns minutos, organizando os pensamentos. Finalmente começou a falar. "Meu nome é Marina Santos. Tenho 24 anos e até o ano passado eu era professora numa escola pública aqui em São Paulo." Roberto arqueou as sobrancelhas, surpreso. Ele havia assumido que ela sempre havia sido moradora de rua. "O que aconteceu?" "Meu pai faleceu há 2 anos. Ele era vigia noturno e eu morava com ele num pequeno apartamento na Zona Leste. Quando ele se foi, não consegui manter o aluguel sozinha com o salário de professora. Tentei arranjar um segundo emprego, mas era difícil conciliar com as aulas." Marina fez uma pausa para verificar se a bebê continuava dormindo antes de continuar. "Conheci o Felipe numa festa de aniversário de uma colega. Ele era charmoso, dizia que trabalhava com vendas, sempre tinha dinheiro no bolso. Começamos a namorar e ele se ofereceu para me ajudar com as despesas. Achei que tinha encontrado alguém especial." "E o que aconteceu com ele?" "Quando descobri que estava grávida, contei para ele na mesma semana. Ele desapareceu. Simplesmente parou de atender meus telefonemas, mudou de número, sumiu. Depois descobri que era casado e tinha outros filhos em cidades diferentes. Aparentemente, engravidar mulheres e desaparecer era algo que ele fazia com frequência." Roberto sentiu uma pontada de algo que poderia ser empatia. Ele conhecia a sensação de ser abandonado por alguém em quem confiava, embora por razões diferentes. "E você perdeu o emprego?" "Não exatamente. Quando a gravidez começou a aparecer, eu estava passando por um momento emocional muito difícil. Não conseguia me concentrar nas aulas, chegava atrasada, às vezes faltava. A diretora foi compreensiva no início, mas depois de alguns meses disse que eu precisava me afastar para me cuidar." "E aí você foi para a rua?" "Não imediatamente. Tentei continuar pagando o aluguel com as economias que tinha, mas durou apenas 2 meses. O proprietário me despejou e eu não tinha para onde ir. Passei algumas noites na casa de colegas, mas não podia abusar da hospitalidade delas. Acabei nos albergues." Roberto absorveu a informação em silêncio. A história de Marina era mais complexa do que ele havia imaginado. Ela não era uma usuária de drogas, nem alguém que havia escolhido a vida nas ruas. Era uma pessoa comum que havia sido derrubada por uma sequência de eventos desafortunados. "E durante a gravidez? Como foi?" "Difícil", respondeu Marina, sua voz ficando mais fraca. "Os albergues têm regras rígidas
e nem sempre conseguia vaga. Quando conseguia trabalhos temporários, tipo limpeza ou panfletagem, o dinheiro mal dava para a comida. O pré-natal foi feito no posto de saúde, mas era difícil manter a regularidade das consultas. Ela olhou para a filha dormindo e sua voz se embargou. Eu queria tanto dar uma vida boa para ela. Durante todos esses meses, eu sonhava em conseguir um emprego estável, alugar um lugarzinho pequeno, criar ela com dignidade. Mas quando as contrações começaram hoje de manhã, eu percebi que não tinha nem dinheiro para chegar ao hospital público. Foi quando decidi tentar aqui. Roberto ficou perturbado com os detalhes da história. Ele havia assumido que Marina era simplesmente irresponsável, mas na verdade ela havia lutado muito para tentar criar condições para a filha. Você tem mais família? Alguém que poderia ajudar? Meus pais eram filhos únicos e meus avós já faleceram. Tenho alguns primos distantes em outros estados, mas não mantemos contato há anos. Na prática, estou sozinha no mundo. O silêncio se estendeu entre eles. Roberto olhou para a bebê e depois para Marina. Havia algo profundamente errado em toda aquela situação, mas ele não conseguia definir exatamente o que. E você, senhor Roberto? Perguntou Marina. Por que quer tanto ter um filho? Roberto hesitou. Ele não estava acostumado a dividir aspectos pessoais de sua vida, especialmente com estranhos. Mas havia algo na vulnerabilidade de Marina que o fazia querer retribuir a confiança. Eu sempre quis uma família, começou ele. Desde criança imaginava que teria uma esposa carinhosa e vários filhos. Achava que seria natural, que aconteceria quando chegasse a hora certa. E não aconteceu. Casei-me 2 vezes. A primeira esposa, Cláudia, queria focar na carreira antes de ter filhos. Tentamos por alguns anos, mas nunca engravidava. Fizemos vários exames e descobrimos que eu sou estéril. Ela me deixou 6 meses depois. Marina sentiu uma pontada de empatia pelo homem que estava decidindo o futuro de sua filha. E a segunda esposa? Patrícia. Ela sabia do meu problema desde o início e disse que não se importava, que podíamos adotar. Ficamos juntos por 4 anos, mas ela sempre encontrava desculpas para adiar o processo de adoção. No final, descobri que ela tinha um caso com meu sócio empresarial. Aparentemente, ter filhos com alguém que não pode dar filhos naturalmente nunca foi realmente uma opção para ela. Sinto muito, disse Marina sinceramente. Depois disso, decidi que não precisava de casamento para ter um filho. Comecei a pesquisar sobre adoção para pessoas solteiras, mas o processo é longo e complicado. Há preferência para casais, e como sou homem solteiro, seria ainda mais difícil. Poderia levar anos, e não há garantia de sucesso. Roberto se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. Quando vi você no hospital hoje, desesperada, sem opções, pensei que finalmente havia encontrado uma solução que beneficiaria a todos nós. Você teria os cuidados médicos necessários, eu teria o filho que sempre quis, e a criança teria uma vida estável. Mas agora está tendo dúvidas? Perguntou Marina, percebendo algo na voz dele. Não exatamente dúvidas, respondeu Roberto, voltando à cadeira. Mas talvez eu não tenha considerado completamente o aspecto humano da situação. Você não é apenas um meio para eu conseguir um filho. Você é a mãe dessa criança, e isso significa alguma coisa. Marina se sentiu surpresa pela admissão. Era a primeira vez que ele a reconhecia como mais do que uma participante num acordo comercial. Posso fazer uma pergunta? Disse ela hesitante. Claro. Se você decidir ficar com a bebê, como pretende explicar para ela, quando ela crescer, de onde ela veio? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele havia pensado em muitos aspectos práticos de criar uma criança sozinho, mas não havia considerado como explicaria as origens da menina. Não sei, admitiu. Talvez diga que a mãe dela faleceu no parto, ou algo assim. Você vai mentir para ela? Não seria mentir, seria proteger ela de uma verdade complicada. Senhor Roberto, disse Marina suavemente, toda criança tem o direito de conhecer sua história verdadeira. E que história você vai contar? Que você pagou pela mãe dela entregar ela. Como você acha que ela vai se sentir sabendo disso? Roberto ficou desconfortável.
Ele não havia pensado em como sua filha reagiria quando crescesse e descobrisse as circunstâncias de sua adoção. Ela vai entender que fiz o que era melhor para ela, disse, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Talvez, concordou Marina. Ou talvez ela se sinta como se fosse uma mercadoria que foi comprada. Como se não fosse desejada pela mãe biológica, mas apenas vendida por desespero. A observação atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele nunca havia considerado como a transação poderia afetar psicologicamente a criança no futuro. Naquele momento, a bebê acordou e começou a chorar. Marina imediatamente se moveu para pegá-la, mas Roberto foi mais rápido. Deixe-me tentar, disse ele. Roberto pegou a criança cuidadosamente e tentou acalmá-la, mas o choro só intensificou. Ele tentou balançá-la suavemente, fazer caretas, falar com ela, mas nada funcionava. Ela deve estar com fome, disse Marina. Pode me entregar? Relutante, Roberto devolveu a bebê para Marina. Instantaneamente, a criança se acalmou, reconhecendo o cheiro e o calor familiar da mãe. Marina abriu a camisola do hospital e colocou a bebê para mamar. Como você sabe fazer isso? Perguntou Roberto, fascinado pela naturalidade da interação. Instinto materno, eu acho, respondeu Marina. Mas também li muito durante a gravidez. Todos os livros que consegui pegar emprestado na biblioteca pública sobre cuidados com bebês. Roberto observou a cena com sentimentos mistos. Era evidente que havia uma conexão especial entre mãe e filha, algo que ele não poderia reproduzir simplesmente por ter dinheiro e boa intenção. Marina, disse ele depois de alguns minutos, posso fazer uma proposta diferente? Ela olhou para ele curiosa, sem parar de amamentar. Que tal se, em vez de levar a bebê embora completamente, eu oferecesse um trabalho para você? Você poderia ser a babá dela, morar na minha casa, cuidar dela durante o dia. Dessa forma, a criança teria o melhor dos dois mundos, estabilidade financeira e a presença da mãe biológica. A proposta pegou Marina completamente de surpresa. Ela havia se preparado para entregar a filha e nunca mais vê-la, ou para criá-la sozinha em condições precárias. A ideia de um meio-termo nunca havia passado por sua cabeça. Eu seria uma funcionária? Bem, tecnicamente sim, mas seria muito mais do que isso. Você seria a pessoa mais importante na vida da minha filha, depois de mim. Marina considerou a proposta cuidadosamente. Seria doloroso ver a filha ser criada como filha de outro homem, mas pelo menos ela estaria presente. Poderia participar dos primeiros passos, das primeiras palavras, dos momentos importantes. E como funcionaria legalmente? Quem seria a mãe oficial? Essa parte ainda precisaríamos resolver. Talvez você pudesse oficializar a entrega para a adoção, mas com a condição de manter contato. Ou talvez pudéssemos arranjar uma guarda compartilhada, com você como funcionária da casa. A complexidade da situação estava crescendo muito além do que qualquer um deles havia imaginado inicialmente. O que começou como uma transação simples estava se tornando um emaranhado emocional e legal complicado. Preciso pensar, disse Marina finalmente. Claro. Você ainda tem 2 dias para decidir. Roberto se levantou para ir embora, mas parou na porta. Marina, independente do que você decidir, quero que saiba que respeito você. Você é uma pessoa corajosa e sua filha deveria se orgulhar de ter uma mãe tão forte. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha com a bebê. Era a primeira vez desde o nascimento que elas estavam completamente a sós. Ela olhou para o rostinho pequeno e perfeito da filha e sentiu o coração se apertar. O que você acha, pequena? Sussurrou. Que decisão a mamãe deveria tomar? A bebê havia terminado de mamar e agora dormia pacificamente nos braços de Marina. Havia algo profundamente sereno naquele momento, como se o mundo exterior não existisse e só existissem elas duas. Marina passou a noite inteira acordada pensando em todas as possibilidades. Entregar a filha completamente significaria que ela teria a melhor vida possível, mas Marina nunca mais a veria crescer. Ficar com ela significaria uma vida de dificuldades, sem garantia de que conseguiria dar o básico que a criança precisava. A proposta do meio-termo era tentadora,
mas também complicada e potencialmente dolorosa. De manhã, Dona Conceição veio verificar como elas estavam. Como passou a noite, querida? Sem dormir, admitiu Marina, pensando em tudo isso. E já decidiu alguma coisa? Ainda não. É a decisão mais difícil da minha vida. Dona Conceição se sentou na cadeira onde Roberto havia estado na noite anterior. Posso dar um conselho de quem já viu muitas situações parecidas? Marina acenou afirmativamente. Nem sempre a solução mais óbvia é a melhor. Às vezes, as situações mais complicadas acabam gerando os resultados mais bonitos. Esse homem, Roberto, parece genuinamente querer ser pai. E você claramente ama sua filha. Talvez haja um jeito de fazer isso funcionar para todos. Mas e se não funcionar? E se ele mudar de ideia sobre me manter por perto? E se eu não conseguir suportar vê-la sendo criada como filha dele? Esses são riscos reais, concordou Dona Conceição. Mas qual é a alternativa? Viver se perguntando para sempre o que poderia ter sido? Durante a manhã, Roberto voltou ao hospital. Ele havia passado a noite no hotel próximo, também sem conseguir dormir muito. A situação havia se complicado de uma forma que ele não havia previsto, mas, estranhamente, ele não se sentia arrependido. Como ela passou a noite? Perguntou a enfermeira de plantão. Bem, fisicamente, emocionalmente. Bem, é compreensível que esteja abalada. Roberto entrou no quarto e encontrou Marina dando banho na bebê com a ajuda de uma enfermeira. Ela tinha um jeito muito natural e cuidadoso de manusear a criança. Bom dia, disse ele hesitante. Bom dia, Sr. Roberto. Pensou mais na minha proposta? Marina terminou de vestir a bebê antes de responder. Sim, pensei. E tenho algumas condições. Roberto se aproximou interessado. Diga. Primeiro, eu não quero ser apenas uma babá. Se vou morar na sua casa e cuidar da nossa filha, quero ter voz nas decisões importantes sobre ela. Escola, médicos, atividades, essas coisas. Concordo, disse Roberto após um momento de hesitação. Segundo, quero que ela saiba a verdade sobre sua origem quando tiver idade para entender. Nada de mentiras ou meias-verdades. Roberto ficou menos confortável com essa condição, mas acenou. Terceiro, se em algum momento você decidir que não quer mais que eu fique por perto, precisa me dar pelo menos 6 meses de aviso para eu me organizar. E quero manter o direito de ver ela, mesmo que seja só de vez em quando. E se você decidir ir embora? Mesma coisa, 6 meses de aviso e direito de continuar vendo ela. Roberto considerou as condições. Elas eram razoáveis, embora criassem uma situação legal complexa. E quanto ao lado financeiro? Quero um salário justo pelo trabalho de cuidar dela. Não quero ser dependente da sua caridade. Quero ganhar meu próprio dinheiro. Quanto você considera justo? Marina havia pensado nisso durante a noite. 5.000 reais por mês, com casa e comida incluídas. É menos do que você pagaria para uma babá qualificada que morasse fora, mas é o suficiente para eu me manter e ainda economizar um pouco. Roberto fez as contas rapidamente. Era um valor razoável, considerando que ela estaria disponível praticamente em tempo integral. Concordo. Mais alguma condição? Uma última. Quero que ela me chame pelo nome, não de tia ou babá. Quero que ela cresça sabendo quem eu sou realmente. Roberto hesitou nessa. Era a condição mais difícil de aceitar, porque implicava em reconhecer oficialmente Marina como mãe da criança. Como você imagina que isso funcionaria no dia a dia? Não sei ainda, admitiu Marina. Talvez ela possa chamar você de pai e eu de Marina, ou mamãe Marina, ou alguma coisa assim. Teremos que descobrir conforme ela for crescendo. Roberto percebeu que aceitar todas essas condições significava muito mais do que contratar uma babá. Significava criar uma família não convencional, onde ele seria o pai principal, mas Marina manteria seu papel de mãe biológica. Tudo bem, disse ele finalmente. Aceito todas as condições. Marina sentiu um alívio misturado com nervosismo. Ela havia tomado a decisão, mas agora precisava conviver com as consequências. Como vamos fazer com a documentação? Meu advogado está trabalhando nisso. Provavelmente você terá que assinar alguns papéis formalizando a situação.
mas de uma forma que proteja os direitos de todos. Dr. Campos chegou naquele momento com uma pasta cheia de documentos. Roberto, Marina, preparei alguns contratos que acho que atendem às necessidades de vocês. É uma situação inusitada, mas juridicamente viável. Eles passaram a próxima hora revisando papéis, assinando documentos e formalizando um acordo que nenhum dos três havia imaginado que seria necessário alguns dias antes. Quando tudo estava finalizado, Roberto olhou para Marina e a bebê. Bem, acho que agora somos oficialmente uma família. Não convencional, mas família. Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Acho que sim. E você sabe qual vai ser o nome dela? Roberto percebeu que havia se concentrado tanto em conseguir ter uma filha que nem havia pensado direito no nome. Na verdade, não pensei nisso. Você tem alguma sugestão? Durante a gravidez, eu sempre a chamei de Sofia. Significa sabedoria. Sofia, repetiu Roberto, experimentando o nome. Sofia Almeida Santos? Pode ser Santos Almeida também, sugeriu Marina. Sofia Santos Almeida, disse Roberto. Sim, é perfeito. Dona Conceição, que havia acompanhado parte da conversa, sorriu. Bem, essa é definitivamente a situação mais inusitada que presenciei em 30 anos de profissão. Mas tenho um bom pressentimento sobre vocês três. 2 dias depois, Marina recebeu alta do hospital. Roberto havia providenciado roupas novas para ela e um carrinho de bebê caro para Sofia. No caminho para a casa dele, Marina ficou nervosa, observando pela janela do carro. Sua casa é muito grande? Perguntou ela. Razoavelmente. Tem 4 quartos, então haverá espaço suficiente para todos nós termos nossa privacidade. A casa de Roberto ficava num bairro nobre de São Paulo e era ainda maior do que Marina havia imaginado. Tinha jardim na frente, garagem para 3 carros e uma fachada imponente. É maior que qualquer lugar onde já morei, comentou Marina ao sair do carro. Bom, agora é sua casa também, disse Roberto carregando os pertences dela. Por dentro, a casa era elegante, mas fria. Havia móveis caros, obras de arte nas paredes, mas faltava o calor de um lar. Parecia mais um showroom do que um lugar onde alguém realmente vivia. O quarto da Sofia fica aqui ao lado do meu, explicou Roberto, abrindo uma porta. E seu quarto fica do outro lado do corredor. O quarto do bebê havia sido montado às pressas nos últimos 2 dias, mas tinha tudo que uma criança poderia precisar. Berço caro, cômoda, cadeira de amamentação, brinquedos educativos apropriados para a idade. Você fez tudo isso em 2 dias? Perguntou Marina, impressionada. Mandei minha secretária contratar uma decoradora. Disse para ela providenciar o melhor de tudo. Marina observou o quarto. Era perfeito tecnicamente, mas faltava alma. Não havia fotos, desenhos, nada pessoal. Podemos personalizar um pouco conforme ela for crescendo? Sugeriu. Claro. Considere isso o seu projeto. Roberto mostrou o resto da casa para Marina. Havia uma cozinha grande e moderna, sala de estar, biblioteca, escritório e até uma piscina no quintal. Era mais luxo do que ela havia visto na vida inteira. Roberto, disse ela quando terminaram o tour, preciso ser honesta com você. Eu nunca vivi num lugar assim. Não sei se vou saber como me comportar. Você não precisa se comportar de forma diferente. Esta é sua casa agora. Só peço que respeite meu espaço no escritório durante o horário de trabalho, e o resto é nosso. Durante os primeiros dias, eles estabeleceram uma rotina. Roberto trabalhava de casa na maior parte do tempo para poder acompanhar Sofia. Marina cuidava da bebê durante o dia, mas Roberto fazia questão de participar dos banhos, trocas de fraldas e das refeições. À noite, eles se revezavam quando Sofia chorava. Roberto tinha insistido em dividir essa responsabilidade, mesmo Marina argumentando que ela precisava amamentar de qualquer forma. Quero aprender a ser pai em todos os aspectos, disse ele. Não apenas nas partes fáceis. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Uma semana após chegarem a casa, Marina estava na cozinha preparando uma mamadeira
quando Roberto desceu para o café da manhã. Era sábado, então ele não tinha compromissos de trabalho. Bom dia, disse ele, servindo-se de café. Como ela dormiu? Melhor que antes, respondeu Marina. Acho que está se adaptando ao ambiente novo. Roberto observou Marina enquanto ela testava a temperatura da mamadeira no pulso. Ela havia mudado muito desde o hospital. Suas roupas agora eram limpas e adequadas, seus cabelos estavam bem cuidados, e ela havia recuperado a cor saudável no rosto. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente falta da sua vida de antes? De ser professora? Marina considerou a pergunta enquanto balançava Sofia no colo. Sinto falta da sala de aula, da sensação de estar ajudando as crianças a aprender. Mas não sinto falta das preocupações financeiras constantes. Você gostaria de voltar a ensinar um dia? Talvez, quando Sofia estiver maior. Por que pergunta? Só curiosidade, disse Roberto, mas Marina percebeu que havia algo mais por trás da pergunta. Naquela tarde, enquanto Sofia tirava uma soneca, Roberto puxou Marina para uma conversa na sala de estar. Tenho uma proposta para você, começou ele. Que tipo de proposta? Que tal se você fizesse um curso de pedagogia ou atualização profissional nos fins de semana? Posso providenciar uma babá para ficar com Sofia enquanto você estuda. Marina ficou surpresa. Por que você faria isso? Porque acho que você deveria ter suas próprias aspirações, além de cuidar da Sofia. E também porque quero que ela cresça, vendo você como uma pessoa completa, não apenas como alguém que cuida dela. A oferta tocou Marina profundamente. Ninguém havia se preocupado com seus sonhos pessoais há muito tempo. Isso não interferiria no nosso acordo. Pelo contrário, acho que tornaria tudo melhor. Sofia teria uma mãe, uma Marina, realizada profissionalmente, e você se sentiria mais independente. Vou pensar, disse Marina, mas Roberto percebeu que ela ficou animada com a possibilidade. 2 semanas depois, Roberto chegou em casa do trabalho e encontrou Marina na sala, chorando silenciosamente enquanto embalava Sofia. O que houve? Perguntou ele preocupado. Nada grave, disse Marina, secando as lágrimas. É só que, às vezes é difícil. Difícil como? Ver ela crescendo e saber que, no final das contas, ela vai me chamar de Marina, não de mãe. Saber que se alguém perguntar de quem é a filha, a resposta vai ser que é sua, não nossa. Roberto sentou ao lado dela no sofá. Marina, eu sei que isso é complicado para você. Para nós dois, na verdade. Mas olhe o quanto Sofia está bem. Ela está saudável, feliz, cercada de amor. Eu sei e sou grata por isso. É só que, às vezes eu me pergunto como será quando ela crescer. Se ela vai me ver como mãe ou como a funcionária que cuidava dela. Ela vai te ver como você realmente é. A pessoa mais importante da vida dela, além de mim. Naquela noite, depois que Marina foi dormir, Roberto ficou muito tempo pensando no que ela havia dito. Ele percebeu que, apesar de ter conseguido o que queria, havia aspectos da situação que eram profundamente injustos com Marina. No domingo de manhã, ele tomou uma decisão. Marina, tenho uma proposta diferente para você. O que é agora? Perguntou ela brincando. Que tal se mudássemos nossa situação legal? Em vez de você ser oficialmente funcionária e eu ser o único pai, que tal se compartilhássemos a guarda oficial de Sofia? Marina parou de dar mamadeira para Sofia e olhou para Roberto sem entender. Como assim? Guarda compartilhada. Nós dois seríamos os responsáveis legais por ela. Você seria reconhecida oficialmente como mãe, eu como pai. Continuaríamos morando aqui todos juntos, mas Sofia teria 2 pais oficiais. Isso é possível? Meu advogado disse que sim, com algumas adaptações. Seria como um casal separado que divide a guarda, mas no nosso caso nós viveremos na mesma casa. Marina ficou emocionada com a proposta. Mas por que você faria isso? Perderia parte do controle sobre ela. Porque percebi que controle não é o que faz alguém ser bom pai, e porque você merece ser reconhecida pelo que realmente é. A mãe da Sofia. A mudança legal levou mais 1 mês para ser processada, mas quando finalmente foi finalizada, Marina se sentiu completa pela primeira vez desde o nascimento de Sofia. Agora somos oficialmente uma família,
disse Roberto no dia em que receberam os documentos atualizados. Uma família muito estranha, riu Marina. As melhores famílias sempre são estranhas, respondeu Roberto. Conforme os meses passaram, eles desenvolveram uma dinâmica que funcionava surpreendentemente bem. Roberto trabalhava durante o dia, Marina cuidava de Sofia e da casa. À noite, eles dividiam as responsabilidades com a bebê. Nos fins de semana, faziam atividades juntos como uma família. Marina havia começado o curso de atualização pedagógica que Roberto havia sugerido e estava adorando voltar ao mundo acadêmico. Sofia estava crescendo saudável e feliz, claramente beneficiando-se de ter 2 adultos dedicados cuidando dela. Mas nem tudo era perfeito. Às vezes, Roberto se sentia ciumento da conexão natural entre Marina e Sofia. E às vezes, Marina se sentia como se estivesse vivendo na vida de outra pessoa, não na sua própria. Em uma noite particularmente difícil, quando Sofia estava com cólica e não parava de chorar, eles acabaram discutindo. Talvez ela esteja doente, sugeriu Roberto após 2 horas tentando acalmá-la. Não, é só cólica. Todos os bebês passam por isso, respondeu Marina exausta. Como você pode ter certeza? Talvez devêssemos levá-la ao médico. Roberto, eu sou a mãe dela. Eu sei quando ela está doente e quando está apenas desconfortável. Eu também sou pai dela, retrucou Roberto frustrado. Minha opinião deveria importar igualmente. Claro que importa, mas você não pode simplesmente decidir tudo só porque tem mais dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre o que é melhor para Sofia. Sofia chorou ainda mais forte com a discussão, e ambos perceberam que estavam fazendo exatamente o oposto do que era melhor para ela. Desculpe, disse Marina, abaixando a voz. Estou cansada e acabei descontando em você. Eu também me exaltei, admitiu Roberto. Acho que nós 2 estamos aprendendo a ser pais, e às vezes é difícil saber qual é o limite de cada um. Eles passaram o resto da noite conversando sobre como poderiam trabalhar melhor em equipe. Roberto admitiu que às vezes se sentia inseguro por não ter o instinto natural que Marina tinha com Sofia. Marina admitiu que às vezes se sentia sobrecarregada por ser a principal cuidadora durante o dia. Talvez eu devesse contratar uma babá para algumas horas durante a semana, sugeriu Roberto. Assim você teria um tempinho para você, e eu poderia participar mais dos cuidados quando estivesse em casa. Não sei se me sentiria confortável deixando Sofia com uma estranha, disse Marina. Não seria uma estranha. Seria alguém cuidadosamente selecionada, com excelentes referências. E seria apenas por algumas horas, para você poder estudar ou simplesmente descansar. Marina considerou a proposta. Ela realmente estava se sentindo esgotada e havia percebido que estava perdendo a paciência mais facilmente ultimamente. Talvez valha a pena tentar, concordou. A babá contratada era Dona Lourdes, uma senhora experiente de 60 anos, que havia cuidado de várias famílias ao longo da carreira. Ela vinha 3 vezes por semana, durante 4 horas, permitindo que Marina tivesse tempo para estudar e Roberto pudesse participar mais ativamente dos cuidados com Sofia quando estava em casa. A dinâmica funcionou melhor do que qualquer um deles esperava. Sofia se adaptou bem a Dona Lourdes, Marina teve espaço para respirar e se dedicar aos estudos. E Roberto aprendeu a cuidar da filha sem sempre depender da orientação de Marina. 1 ano após o nascimento de Sofia, eles estavam comemorando o 1º aniversário dela no jardim da casa. Roberto havia contratado um buffet infantil e decorado tudo com o tema de princesas, que havia se tornado a obsessão de Sofia nos últimos meses. Não acredito que já faz 1 ano, disse Marina, observando Sofia engatinhar pelo jardim, explorando os brinquedos novos. Eu não acredito como nossa vida mudou neste ano, respondeu Roberto. Para melhor? Definitivamente para melhor. Você? Marina olhou para Roberto, depois para Sofia, depois para a casa que agora chamava de lar. Sim, para melhor. Mesmo com todas as complicações, não mudaria nada. Nem mesmo o jeito que tudo começou. Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Não sei. Foi doloroso, confuso, desesperador. Mas se tivesse acontecido de forma diferente,
Talvez não tivéssemos chegado onde chegamos. Talvez essa situação maluca tenha sido exatamente o que todos nós precisávamos. Roberto concordou. Ele havia conseguido ser pai, mas mais do que isso, havia aprendido que ser pai era muito mais complexo e gratificante do que simplesmente decidir ter um filho. Sofia, como se soubesse que estavam falando sobre ela, engatinhou até eles e se apoiou na perna de Marina para se levantar. Ela já estava quase andando sozinha. Mamamá, balbuciou Sofia olhando para Marina. Ela está tentando dizer Marina, perguntou Roberto. Ou mamãe, sugeriu Marina com um sorriso. Tanto faz, disse Roberto. O importante é que ela sabe quem você é. Sofia então se virou para Roberto e repetiu. Pá. E ela sabe quem eu sou também, disse Roberto pegando Sofia no colo e girando com ela, provocando risadinhas deliciadas. Enquanto observava Roberto brincar com Sofia, Marina refletiu sobre o quanto suas vidas haviam mudado. 1 ano antes, ela estava desesperada, sem perspectivas, enfrentando a possibilidade de dar à luz sozinha na rua. Roberto estava solitário, obcecado por uma ideia de paternidade que não considerava as complexidades reais de ser pai. Agora, eles tinham uma família. Não era uma família tradicional, mas funcionava. Sofia estava crescendo cercada de amor, cuidado e oportunidades. Marina havia recuperado sua dignidade, seus sonhos profissionais e, mais importante, seu papel de mãe. Roberto havia aprendido que ser pai era muito mais sobre dar amor e cuidado do que sobre controle ou possessão. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir e a festa havia acabado, Roberto e Marina se sentaram na varanda para conversar. Roberto, disse Marina, quero agradecer você por ter mudado nosso acordo inicial. O quê? Por ter me aceito como mãe da Sofia, não apenas como funcionária, por ter me dado a chance de ser uma pessoa completa, não apenas alguém que cuida dela, por ter entendido que família pode ser definida de formas diferentes. Você não precisa me agradecer por isso, respondeu Roberto. Eu deveria agradecer você. Você me ensinou que ser pai não é sobre ter controle total sobre uma criança. É sobre criar um ambiente onde ela possa crescer feliz e segura. E o que acontece agora? Perguntou Marina. Sofia está crescendo. Eventualmente ela vai fazer perguntas sobre nossa situação. Como vamos explicar? Vamos dizer a verdade, disse Roberto, que às vezes a vida nos coloca em situações difíceis, mas que sempre podemos escolher fazer o melhor possível com as circunstâncias que temos. E que o amor pode nascer das formas mais inesperadas. Você acha que ela vai entender? Acho que ela vai crescer achando normal ter 2 pais que se respeitam e se cuidam, mesmo que não sejam casados. E isso é melhor do que muitas crianças têm. Marina concordou. Havia famílias tradicionais cheias de conflitos e desamor, e havia a família deles, não convencional, mas cheia de carinho e respeito mútuo. 2 anos depois, Sofia estava com 3 anos e começando a fazer perguntas mais complexas sobre o mundo ao seu redor. Ela havia começado a frequentar uma escola montessoriana próxima de casa, e Roberto e Marina se revezavam para levá-la e buscá-la. Marina, disse Sofia um dia no carro voltando da escola, por que você e o papai não dormem no mesmo quarto como os pais da Melissa? Marina havia se preparado para esse tipo de pergunta, mas ainda assim ficou nervosa. Porque existem diferentes tipos de famílias, Sofia. Alguns pais dormem juntos, outros dormem separados. O importante é que todos se amem e se cuidem. Vocês se amam. Marina considerou como responder honestamente sem complicar as coisas. Nós nos queremos muito bem, e ambos amamos você mais do que tudo no mundo. E vocês sempre vão morar juntos? Esperamos que sim, enquanto você precisar de nós 2 por perto. Sofia pareceu satisfeita com a resposta e mudou de assunto para o lanche que havia comido na escola. Naquela noite, Marina contou a conversa para Roberto. Acha que respondeu bem? Perguntou ele. Não sei. É difícil explicar uma situação que nem nós mesmos sabemos definir completamente. Talvez seja melhor assim, sugeriu Roberto. Ela vai crescer achando normal que existam famílias diferentes, e isso pode ser uma lição valiosa para a vida.
Marina havia terminado seu curso de atualização e havia conseguido um emprego de meio período numa escola particular próxima de casa. Ela ensinava matemática para crianças do ensino fundamental e adorava estar de volta à sala de aula. Roberto havia se adaptado para trabalhar mais de casa, permitindo que Marina pudesse ter sua carreira sem comprometer os cuidados com Sofia. Eles haviam expandido a participação de Dona Lourdes para todos os dias de manhã, criando uma rede de cuidados que funcionava para todos. Às vezes acho que somos a família mais funcional que conheço, comentou Roberto um dia, observando Marina ajudar Sofia com um quebra-cabeça. Por quê? Porque nós realmente conversamos sobre tudo, respeitamos as necessidades um do outro e colocamos o bem-estar da Sofia sempre em primeiro lugar. Conheço muitos casais tradicionais que não conseguem fazer isso. Marina riu. Talvez porque não temos as expectativas românticas que complicam as coisas. Nossa relação é baseada em objetivos práticos e respeito mútuo. Você sente falta disso? Do romance? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela havia estado tão focada em ser mãe e em reconstruir sua vida que não havia pensado muito em relacionamentos românticos. Às vezes, admitiu. E você? Também, mas não sei como funcionaria considerando nossa situação. Seria estranho trazer outras pessoas para dentro desta dinâmica. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, considerando as implicações de suas vidas pessoais fora da família que haviam construído. Talvez um dia, disse Marina finalmente, quando Sofia estiver maior e nossa situação estiver mais estabelecida. Talvez, concordou Roberto. Mas conforme os meses passaram, nenhum dos dois fez esforços reais para conhecer outras pessoas. Eles estavam confortáveis na vida que haviam construído juntos e mudanças pareciam desnecessárias. Sofia estava agora com 4 anos e era uma criança brilhante, falante e cheia de energia. Ela havia herdado a inteligência de Marina e a determinação de Roberto, criando uma personalidade forte que às vezes desafiava ambos os pais. Sofia, você precisa guardar os brinquedos antes de jantar, disse Marina uma tarde. Mas eu estou brincando, protestou Sofia. As regras são as regras, interveio Roberto, apoiando Marina. Não é justo, resmungou Sofia, mas começou a guardar os brinquedos. Essa unidade na criação de Sofia havia se desenvolvido naturalmente ao longo dos anos. Roberto e Marina sempre apresentavam uma frente unida para ela, discutindo possíveis divergências em particular e chegando a consensos antes de tomar decisões importantes. Vocês sabem que ela vai ser uma adolescente terrível, né? Brincou Dona Lourdes uma tarde, observando Sofia argumentar eloquentemente sobre por que deveria poder ficar acordada mais tarde. Por quê? Perguntou Marina, fingindo terror. Porque ela já sabe argumentar melhor que muitos adultos e nem tem 5 anos ainda. Imaginem aos 15. Roberto e Marina trocaram olhares de cumplicidade. Eles haviam pensado nisso também, mas estavam determinados a enfrentar juntos todos os desafios da criação de Sofia. Em uma noite de dezembro, quando Sofia havia acabado de completar 5 anos, ela fez uma pergunta que pegou ambos desprevenidos. Marina, você é minha mãe de verdade? Marina sentiu o coração acelerar. Eles haviam decidido sempre ser honestos com Sofia, mas essa pergunta específica era mais direta do que esperavam. Por que você pergunta isso, amor? Porque a professora disse que todas as crianças nascem da barriga das mães, mas você e o papai não são casados. Então eu estava pensando se você me adotou ou se eu nasci da sua barriga. Marina olhou para Roberto, que acenou encorajadoramente. Você nasceu da minha barriga, sim, disse Marina, sentando-se no chão ao lado de Sofia. Você é minha filha de verdade. Então por que vocês não são casados? Porque quando você nasceu, eu e o papai não nos conhecíamos. Nós nos encontramos no hospital no dia que você nasceu. Como assim? Roberto se juntou a elas no chão. Sofia, você quer ouvir a história verdadeira de como você nasceu? Sofia acenou entusiasmadamente. Ela sempre gostava de histórias, especialmente sobre ela mesma. Marina respirou fundo e começou. Quando você estava na minha barriga,
a Marina não tinha uma casa legal como esta. Eu não tinha muito dinheiro, e quando chegou a hora de você nascer, eu fiquei preocupada porque não sabia como ia pagar o hospital. E aí? Aí eu conheci o papai, continuou Roberto. Ele estava no hospital também, e quando viu que a Marina precisava de ajuda, ofereceu para ajudar. Como? Ele pagou para você nascer no hospital bom, com médicos legais, explicou Marina. E depois, nós descobrimos que poderíamos ser uma família, mesmo sendo diferente das outras famílias. Sofia processou a informação por alguns momentos. Então o papai me salvou? Na verdade, disse Roberto, vocês duas me salvaram. Eu queria muito ter uma filha, e vocês tornaram isso possível. E agora nós somos uma família para sempre? Para sempre, confirmaram Marina e Roberto juntos. Sofia sorriu satisfeita. Eu gosto da nossa família, mesmo sendo diferente. Nós também, disse Marina, abraçando a filha. Depois que Sofia foi dormir, Roberto e Marina se sentaram na sala para processar a conversa. Acho que foi bem, disse Roberto. Por enquanto, concordou Marina. Mas ela provavelmente vai ter mais perguntas conforme for crescendo. E nós vamos respondendo conforme ela for perguntando, sempre com a verdade. Marina olhou para Roberto com carinho. Obrigada por ter mantido sua promessa sobre isso. Sei que às vezes deve ser tentador simplificar a história. Uma promessa é uma promessa, disse Roberto. Além disso, nossa história real é mais interessante que qualquer versão simplificada. 2 anos depois, quando Sofia estava com 7 anos, ela fez outra pergunta que os pegou desprevenidos. Vocês vão se casar um dia? Eles estavam tomando café da manhã no domingo, e a pergunta surgiu do nada. Por que você pergunta isso? Disse Marina, tentando ganhar tempo. Porque a Amanda da escola disse que se vocês se casassem, vocês poderiam me dar um irmãozinho. Roberto quase engasgou com o café. Eles nunca haviam discutido a possibilidade de ter mais filhos, principalmente porque sua relação não era romântica. Sofia, disse Roberto cuidadosamente, ter irmãos não depende só de os pais serem casados. E ter mais filhos é uma decisão muito importante que os adultos precisam pensar muito antes de tomar. Mas vocês vão pensar? Marina e Roberto se entreolharam. Era uma pergunta complicada que tocava em aspectos de sua relação que eles próprios não haviam definido completamente. Nós sempre conversamos sobre as decisões importantes que afetam nossa família, disse Marina diplomaticamente. Se um dia decidirmos que queremos ter mais filhos, você será a primeira a saber. Sofia pareceu aceitar a resposta, mas Roberto e Marina ficaram pensativos pelo resto do dia. À noite, depois que Sofia foi dormir, eles finalmente tocaram no assunto. Você já pensou nisso? Perguntou Roberto. Em ter mais filhos? Às vezes. E você? Também. Sofia é uma criança tão especial que às vezes penso que seria legal ela ter irmãos. Mas nossa situação é complicada, lembrou Marina. Não somos um casal, tecnicamente. Não, mas somos uma família. E famílias podem crescer de formas diferentes. Marina considerou as palavras dele. Você estaria disposto a ter outro filho comigo, mesmo sabendo que seria complicado explicar para as pessoas? Marina, nossa vida inteira é complicada de explicar para as pessoas, e funcionou muito bem até agora. Não vejo por que outro filho seria diferente. Mas seria uma decisão consciente desta vez, não nascida do desespero. Exatamente. Seria porque escolhemos ampliar nossa família, não porque fomos forçados pelas circunstâncias. Eles conversaram por horas naquela noite, explorando todas as implicações de ter outro filho. Questões práticas como espaço na casa, finanças, divisão de responsabilidades, questões emocionais como o impacto em Sofia, a dinâmica entre eles, as expectativas futuras. Se formos fazer isso, disse Marina finalmente, quero que seja claro desde o início que seria nosso filho, não seu ou meu. Guarda compartilhada desde o nascimento. Concordo completamente, disse Roberto. E quero que seja planejado. Cuidados pré-natais adequados desde o início, sem estresse financeiro ou emocional. Também concordo. E se nossa dinâmica mudar? Se não funcionar tão bem com 2 filhos?
Então a gente adapta, como sempre fizemos, respondeu Roberto. Nossa família sempre funcionou porque nós conversamos, nos ajustamos, colocamos as necessidades das crianças em primeiro lugar. Não vejo por que seria diferente com 2 filhos. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, pensando em todas as mudanças que outro filho traria. Você realmente quer outro filho, ou só está concordando comigo? Eu realmente quero, disse Roberto sinceramente. Não apenas outro filho, mas outro filho nosso. Nosso de verdade, planejado e desejado desde o início. A conversa continuou por várias semanas. Eles discutiram timing, preparação da casa, como contar para Sofia, como explicar para as pessoas. Finalmente, chegaram à conclusão de que estavam prontos para expandir sua família não convencional. Tem certeza? Perguntou Marina na manhã em que decidiram começar a tentar engravidar. Absoluta, respondeu Roberto. Você? Absoluta, confirmou Marina. Eles contaram para Sofia algumas semanas depois, quando Marina confirmou a gravidez. Sofia, temos uma novidade para você, disse Roberto. Que novidade? A Marina vai ter um bebê, explicou Roberto. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos processando a informação. Um bebê de verdade? Que vai morar aqui com a gente? Sim, confirmou Marina. Que vai morar aqui e ser nosso filho para sempre. E eu vou ser irmã mais velha? A melhor irmã mais velha do mundo, disse Roberto. Sofia saltou de alegria. Eu posso ajudar a cuidar do bebê? Claro que pode, disse Marina. Você pode nos ajudar com tudo. A segunda gravidez de Marina foi completamente diferente da primeira. Desta vez ela tinha apoio emocional e financeiro, cuidados médicos excelentes desde o início, uma casa confortável e uma família ansiosa aguardando a chegada do bebê. Roberto participou de todas as consultas médicas, fez curso de preparação para o parto, montou o quarto do bebê com carinho e atenção aos detalhes. Sofia ajudou, escolhendo cores, decoração e brinquedos para o futuro irmão. Desta vez é muito diferente, comentou Marina com Roberto durante uma consulta pré-natal. Como assim? Da primeira vez, eu estava assustada, sozinha, sem saber como ia conseguir cuidar do bebê. Agora estou animada, ansiosa no bom sentido. Desta vez, somos nós 2 desde o início, concordou Roberto. E temos a Sofia para nos ajudar. Às vezes acho que nossa família maluca deu mais certo do que muitas famílias tradicionais que conheço. Acho que deu certo, porque nós sempre priorizamos o que era melhor para todos, não o que parecia mais normal para os outros. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O bebê, um menino que eles nomearam Mateus, nasceu numa manhã ensolarada de maio, 7 anos depois do nascimento de Sofia. Desta vez, Roberto estava na sala de parto desde o início, segurando a mão de Marina e acompanhando cada momento do trabalho de parto. Quando Mateus finalmente nasceu, o primeiro som que ele ouviu foram os choros de alegria dos pais e os aplausos de Sofia, que havia insistido em estar no hospital para conhecer o irmão imediatamente. Ele é lindo, disse Sofia observando o irmão recém-nascido. E pequeno. Eu era assim pequena também. Você era ainda menor, disse Marina, lembrando-se do dia em que Sofia havia nascido. Posso segurar ele? Roberto ajudou Sofia a se posicionar corretamente para segurar Mateus. Ver os 2 filhos juntos foi um momento emocionante para ambos os pais. Oi, Mateus, sussurrou Sofia. Eu sou sua irmã Sofia. Eu vou te ensinar um monte de coisas legais. Mateus abriu os olhos como se estivesse ouvindo, e Sofia ficou extasiada. Ele está me ouvindo. Papai, Marina, ele está me ouvindo. A volta para casa com Mateus foi um momento de alegria pura. Sofia havia preparado um cartaz de bem-vindo ao lar e decorado a entrada da casa. Dona Lourdes havia preparado um jantar especial e toda a família se reuniu para celebrar a chegada do novo membro. Agora nossa família está completa, disse Roberto naquela noite, observando Marina amamentar Mateus enquanto Sofia dormia no sofá ao lado. Você acha? Perguntou Marina.
2 filhos é suficiente? Para mim, sim. Nossa casa está cheia de amor. Nossa vida está cheia de propósito. Não preciso de mais nada. Marina sorriu. Ela também se sentia completa. Sua vida havia dado uma volta de 180 graus desde aquele dia desesperador no hospital, 8 anos antes. Agora, ela tinha 2 filhos saudáveis, um lar estável, uma carreira que amava e um parceiro que respeitava e apoiava seus sonhos. Os primeiros meses com Mateus trouxeram os desafios típicos de um recém-nascido, mas desta vez Roberto e Marina enfrentaram tudo juntos. Eles se revezavam nas mamadas noturnas, trocas de fraldas, consultas médicas. Sofia ajudava dentro de suas capacidades, sempre ansiosa para participar dos cuidados com o irmão. Ele vai ser inteligente como a Sofia? Perguntou Roberto uma manhã, observando Mateus focando intensamente em um mobile colorido. Provavelmente, respondeu Marina. Mas cada criança é única. Ele pode ser completamente diferente da Sofia. E de fato, conforme Mateus foi crescendo, ficou claro que ele tinha uma personalidade bem diferente da irmã. Enquanto Sofia era falante, questionadora e cheia de energia, Mateus era mais observador, calmo e reflexivo. Eles são como o dia e a noite, comentou Dona Lourdes quando Mateus completou 1 ano. Mas se completam, observou Marina. Sofia protege Mateus e ele a acalma quando ela fica muito agitada. Roberto havia se adaptado bem a ser pai de 2 filhos. Ele havia reorganizado seu trabalho para passar ainda mais tempo em casa e havia contratado um sócio para dividir as responsabilidades da construtora. Você não sente falta da vida que tinha antes? Perguntou Marina um dia. Qual vida? Riu Roberto. A vida em que eu trabalhava 12 horas por dia tentando preencher um vazio que eu nem sabia direito qual era? Não, não sinto falta nenhuma. E você não se arrepende de nunca ter se casado de verdade? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Por que você pergunta isso? Curiosidade. Às vezes, me pergunto se nossa situação te impede de ter relacionamentos normais. Roberto considerou a pergunta seriamente. Marina, o que nós temos pode não ser um casamento tradicional, mas é uma parceria real. Nós dividimos responsabilidades, tomamos decisões juntos, nos apoiamos mutuamente. A única coisa que nos falta é o romance. E, honestamente, acho que nossa relação funciona melhor sem as complicações do romance. Você realmente acredita nisso? Acredito. Quantos casais apaixonados você conhece que brigam constantemente sobre dinheiro, filhos, responsabilidades? Nós não temos esses problemas porque nossa relação sempre foi baseada em objetivos práticos e respeito mútuo. Marina refletiu sobre as palavras dele. Era verdade que eles raramente brigavam, sempre conversavam sobre as decisões importantes e tinham construído uma vida familiar harmoniosa. Mas e a intimidade? A conexão emocional profunda? Nós temos conexão emocional, disse Roberto. Só não é romântica, é familiar. É a conexão de 2 pessoas que construíram algo importante juntas. A conversa ficou na mente de Marina por alguns dias. Ela havia se habituado tanto à vida que haviam construído que raramente questionava se estava perdendo alguma coisa ao não ter um relacionamento amoroso tradicional. Uma noite, enquanto colocava Mateus para dormir, ela percebeu Roberto observando-a da porta do quarto. Em que você está pensando? Perguntou quando notou o olhar dele. Em como você é uma mãe incrível, respondeu Roberto. E em como sou sortudo por ter encontrado você naquele dia no hospital. Mesmo com toda a confusão e complicação, especialmente por causa da confusão e complicação. Se tivesse sido fácil, talvez não tivéssemos aprendido a valorizar tanto o que construímos. Marina sorriu. Havia momentos como esse em que ela se sentia profundamente conectada a Roberto, não romanticamente, mas de uma forma igualmente significativa. Quando Sofia completou 10 anos e Mateus 3, eles decidiram fazer uma festa grande para comemorar a década da família que haviam criado. Convidaram os colegas das crianças, alguns vizinhos, Dona Lourdes e sua família, e os poucos amigos próximos que haviam feito ao longo dos anos. 10 anos, disse Roberto durante o brinde.
Quem diria que uma situação tão complicada se tornaria uma família tão bonita? Para nossa família maluca, disse Marina, erguendo o copo. Para nossa família perfeita, corrigiu Sofia, sempre dramática. Durante a festa, várias pessoas fizeram comentários sobre como as crianças pareciam felizes e bem ajustadas, como Roberto e Marina trabalhavam bem juntos como pais, como era bonito ver uma família tão unida. Vocês são casados há muito tempo? Perguntou uma vizinha para Marina. Na verdade, não somos casados, respondeu Marina naturalmente. Somos pais da Sofia e do Mateus. Mas não somos um casal. A vizinha ficou confusa. Como assim? É complicado, riu Marina. Mas funciona para nós. Roberto observou a interação de longe e sorriu. Eles haviam chegado a um ponto onde não se importavam mais com o que as pessoas pensavam sobre sua situação. O que importava era que eles eram felizes e as crianças estavam bem. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram, Roberto e Marina se sentaram na varanda para relaxar. Foi uma festa linda, disse Marina. Foi mesmo. As crianças se divertiram muito. Roberto, posso fazer uma pergunta séria? Sempre. Você já se arrependeu de tudo isso, de como nossa vida se desenrolou? Roberto pensou por um longo momento antes de responder. Nunca. E você? Nunca também. Às vezes acho incrível como tudo deu certo, considerando como começou. Talvez tenha dado certo exatamente porque começou de forma não convencional. Nós tivemos que inventar nossa própria forma de ser família, sem seguir regras pré-estabelecidas. E você acha que as crianças vão entender isso quando crescerem? Acho que elas já entendem. Sofia tem 10 anos e nunca questionou seriamente nossa situação. Mateus está crescendo achando normal ter 2 pais que se respeitam, mas dormem em quartos separados. Para eles, isso é família. É quando eles crescerem e saírem de casa. A pergunta pairou no ar entre eles. Era algo que nenhum dos dois havia considerado completamente. Não sei, admitiu Roberto. Talvez continuemos sendo amigos próximos. Talvez nossa vida tome direções diferentes. Mas independente do que acontecer, sempre seremos ligados pelos filhos que criamos juntos. Acho que posso aceitar essa incerteza, disse Marina. Afinal, nossa vida toda tem sido sobre aceitar incertezas e fazer o melhor possível com elas. 2 anos depois, quando Sofia estava com 12 anos, ela fez uma redação na escola sobre sua família. A professora pediu que cada aluno escrevesse sobre Minha Família Especial e Sofia trouxe o texto para casa muito orgulhosa. Posso ler para vocês? Perguntou ela durante o jantar. Claro, disseram Roberto e Marina juntos. Sofia limpou a garganta teatralmente e começou. Minha família é diferente da maioria das famílias, mas é perfeita para mim. Meus pais não são casados, mas eles se respeitam e trabalham juntos para cuidar de mim e do meu irmão Mateus. Eles sempre conversam antes de tomar decisões importantes, nunca brigam na nossa frente e sempre colocam o que é melhor para nós em primeiro lugar. Minha mãe Marina é professora e é muito inteligente. Ela me ajuda com a lição de casa e me ensina coisas sobre o mundo. Meu pai Roberto tem uma empresa de construção e é muito trabalhador. Ele me ensina sobre responsabilidade e me apoia em tudo o que eu quero fazer. O que mais amo na minha família é que eles sempre falam a verdade comigo. Eles me contaram toda a história de como eu nasci e como eles se conheceram. Não foi uma história normal, mas é nossa história e eu gosto dela. Meu irmão Mateus é pequeno, mas muito esperto. Ele me faz rir quando estou triste e eu protejo ele quando ele precisa. Nós temos Dona Lourdes também, que cuida da gente há anos e é como uma avó. Eu sei que algumas pessoas acham estranha a nossa família, porque meus pais não são casados e dormem em quartos separados. Mas eles se gostam, respeitam um ao outro e nos amam muito. Para mim, isso é o que importa numa família. Quando eu crescer, quero ter uma família que seja unida e feliz como a minha. Pode ser tradicional ou diferente, não importa. O que importa é que seja cheia de amor. Quando Sofia terminou de ler, havia lágrimas nos olhos de Roberto e Marina. Sofia, disse Marina com a voz embargada, isso é a coisa mais bonita que já ouvi. Você tirou nota boa?
Perguntou Roberto, tentando disfarçar a emoção. Tirei 10. A professora disse que minha redação foi uma das melhores da turma. Mateus, que havia escutado tudo com atenção, comentou. Nossa família é legal mesmo. João da escola disse que os pais dele brigam todo dia. Os nossos nunca brigam. Nós às vezes discordamos, corrigiu Marina. Mas sempre conversamos e chegamos a um acordo. É isso que famílias boas fazem, completou Roberto. Naquela noite, Roberto procurou Marina no quarto dela. Podemos conversar? Claro, entra. Roberto se sentou na poltrona próxima à cama. A redação da Sofia me fez pensar sobre muitas coisas. Que tipo de coisas? Sobre como conseguimos criar filhos tão seguros e felizes numa situação que todos disseram que seria complicada. Sobre como nossa família funciona melhor que muitas famílias tradicionais que conheço. E que conclusão você chegou? Que talvez a gente tenha descoberto alguma coisa importante sobre família, que não precisa seguir um formato específico para funcionar bem. Que o que importa é honestidade, respeito e dedicação ao bem-estar das crianças. Marina sorriu. Você está ficando filosófico, Roberto. Estou falando sério. Acho que nossa família poderia ser um exemplo para outras pessoas que estão em situações não convencionais. Como assim? Não sei ainda. Talvez escrevendo um livro, ou dando palestras, ou simplesmente sendo abertos sobre nossa história quando pessoas perguntam. A ideia intrigou Marina. Você acha que as pessoas estariam interessadas em nossa história? Acho que há muitas pessoas por aí tentando criar famílias de formas não tradicionais. Pais solteiros adotivos, casais em relacionamentos não românticos que querem filhos, pessoas em situações complicadas que precisam de esperança. É uma ideia interessante, concordou Marina. Mas seria importante não romantizar nossa situação. Teve momentos difíceis, decisões dolorosas, adaptações constantes. Exatamente. Seria importante ser honesto sobre as dificuldades também, não só sobre os sucessos. A conversa plantou uma semente que cresceu ao longo dos meses seguintes. Roberto e Marina começaram a documentar sua jornada, escrevendo sobre os desafios e sucessos de criar uma família não convencional. 1 ano depois, eles haviam escrito um livro chamado Família por Escolha. Nossa Jornada Não Convencional, que contava toda a história desde o encontro no hospital até os dias atuais. Acho que devemos publicar isso? Perguntou Marina quando terminaram o último capítulo. Acho que devemos, respondeu Roberto. Se nossa história pode ajudar uma pessoa a acreditar que família pode ser definida de formas diferentes, vale a pena. O livro foi publicado por uma editora pequena que se especializava em histórias reais inspiradoras. Não se tornou um best-seller, mas encontrou um público fiel de pessoas em situações similares ou que simplesmente apreciavam histórias sobre famílias não tradicionais. Roberto e Marina receberam muitas cartas e e-mails de leitores contando suas próprias histórias e agradecendo por ter compartilhado a deles. Olha essa carta, disse Marina um dia, lendo uma correspondência. É de uma mulher que está criando os filhos com o ex-marido, mas eles são melhores amigos do que foram como casal. Nossa história ajudou ela a se sentir menos estranha sobre a situação. E essa aqui, respondeu Roberto, mostrando outro e-mail. É de um homem que adotou uma criança cuja mãe biológica quer manter contato. Ele estava nervoso sobre como fazer funcionar, mas nossa experiência deu ideias para ele. Ver como sua história estava impactando outras pessoas deu um novo sentido para as experiências que haviam vivido. O que havia começado como uma situação desesperada havia se transformado não apenas numa família feliz, mas numa fonte de esperança para outros. 15 anos depois do nascimento de Sofia, eles fizeram uma festa de 15 anos simples, mas significativa. Sofia havia se tornado uma jovem inteligente, confiante e compassiva. Mateus, agora com 8 anos, era um menino curioso e gentil. Não acredito que nossa Sofia já tem 15 anos, disse Roberto durante a festa. E em 3 anos ela vai estar na faculdade, lembrou Marina. Vocês vão sentir saudade quando eu sair de casa? Perguntou Sofia, ouvindo a conversa. Vamos sentir muita saudade, confirmou Marina, mas também vamos ficar orgulhosos de ver a mulher incrível que você se tornou.
E sabemos que nossa família vai continuar sendo forte mesmo quando você não morar mais aqui, acrescentou Roberto. Sofia sorriu. Eu também sei disso. Vocês me ensinaram que família não é sobre estar no mesmo lugar, é sobre estar conectado, não importa onde cada um esteja. Durante seu discurso de 15 anos, Sofia agradeceu aos pais. Quero agradecer à Marina e ao Roberto por terem me mostrado que amor de família pode ter muitas formas diferentes. Vocês me deram segurança, educação, apoio e, principalmente, o exemplo de que pessoas diferentes podem trabalhar juntas para criar algo bonito quando respeitam uma a outra. Naquela noite, depois que a festa acabou, Roberto, Marina e as crianças se sentaram na sala para conversar sobre como a vida havia mudado ao longo dos anos. Vocês sabem qual é a parte da nossa história de que mais gosto? Perguntou Mateus. Qual? Perguntaram os outros. Que vocês sempre falaram a verdade para a gente. Meus amigos às vezes descobrem coisas sobre suas famílias que os pais nunca contaram e eles ficam chateados. Eu sempre soube toda a nossa história. Isso sempre foi importante para nós, disse Marina. Que vocês crescessem sabendo quem são e de onde vieram. E funcionou, disse Sofia. Eu nunca me senti envergonhada da nossa família, mesmo sabendo que é diferente, porque vocês sempre me fizeram sentir que nossa diferença é uma coisa boa, não ruim. Roberto se sentiu emocionado ouvindo as reflexões dos filhos. Vocês sabem que são a maior conquista das nossas vidas, não sabem? A gente sabe, responderam Sofia e Mateus juntos. Quando Sofia completou 18 anos e se preparava para ir para a universidade, a família enfrentou sua primeira grande transição. Ela havia passado no vestibular para a pedagogia numa universidade respeitada a 2 horas de casa. Vou sentir falta de tudo aqui, disse Sofia na véspera da mudança. Da nossa rotina, das nossas conversas no jantar, de ajudar com o Mateus. Nós também vamos sentir falta, disse Marina. Mas você sempre pode voltar para casa nos fins de semana e nós vamos visitá-la na faculdade. E a Marina e eu vamos aprender a cuidar do Mateus sozinhos, brincou Roberto. Vai ser um desafio interessante. Sofia riu. Vocês vão se dar bem. Vocês sempre se deram bem. A despedida foi emocionante para todos, mas também cheia de orgulho. Sofia estava confiante, preparada para a vida adulta e ansiosa para começar sua própria carreira como educadora. Com Sofia na faculdade, Roberto, Marina e Mateus tiveram que se adaptar a uma dinâmica de família menor, mas a base sólida que haviam construído ao longo dos anos tornou a transição mais suave. É estranho ter a casa mais silenciosa, comentou Marina algumas semanas depois da partida de Sofia. Mas é bom também, disse Roberto. Podemos focar mais no Mateus agora, e você pode ter mais tempo para seus projetos profissionais. Marina havia recebido uma proposta para coordenar o programa de matemática na escola onde trabalhava e estava considerando aceitar. Com Sofia já encaminhada na vida, ela se sentia pronta para assumir mais responsabilidades profissionais. Você acha que deveria aceitar a coordenação? Perguntou para Roberto. Claro que sim. Você é uma educadora incrível. E seria ótimo ver você assumindo posições de liderança. Mas significaria mais responsabilidade, mais horas de trabalho. E o Mateus e eu vamos nos adaptar, como sempre fazemos. Você merece crescer profissionalmente. A decisão de aceitar a coordenação acabou sendo acertada. Marina se realizou ainda mais profissionalmente. E Mateus aprendeu a ser mais independente, assumindo pequenas responsabilidades em casa. Roberto também fez mudanças em sua carreira. Aos 50 anos, decidiu diminuir sua participação ativa na construtora e se dedicar mais a projetos pessoais e tempo com a família. Trabalhei tanto durante tantos anos que quase perdi a chance de ver meus filhos crescerem, explicou para Marina. Não quero que isso aconteça com o resto da infância do Mateus. A mudança permitiu que Roberto fosse mais presente no dia a dia de Mateus, levando-o para a escola, ajudando-o com as lições de casa, participando de atividades extracurriculares. Papai, você gosta de não trabalhar tanto? Perguntou Mateus um dia no caminho para a escola. Gosto muito. Assim posso passar mais tempo com você e com a Marina. E a Sofia, quando ela visita. Exato. Dinheiro é importante, mas família é mais importante ainda.
Sofia visitava a família pelo menos 2 vezes por mês, e sempre havia alegria especial em casa quando ela chegava. Ela contava histórias da faculdade, trazia novos livros para Mateus, conversava com Marina sobre educação e mantinha Roberto atualizado sobre seus planos futuros. Como estão os estudos? Perguntava Roberto sempre. Ótimos. Estou aprendendo muito sobre desenvolvimento infantil e métodos de ensino. Acho que vou me especializar em educação infantil. Como a Marina, observou Mateus. É verdade, sorriu Sofia. Talvez seja genético. Durante uma dessas visitas, Sofia fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Tenho uma novidade para vocês. Que novidade? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Estou namorando. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Mateus. Sério? Com quem? Com o Tiago. Ele estuda medicina na mesma universidade. É muito legal. Vocês vão gostar dele. Roberto sentiu uma pontada de proteção paterna. Há quanto tempo vocês estão namorando? 3 meses. Eu queria ter certeza de que era sério antes de contar para vocês. E quando vamos conhecê-lo? Perguntou Marina. Ele quer vir me visitar no próximo fim de semana, se vocês concordarem. Claro que concordamos, disse Roberto, embora estivesse nervoso com a ideia. Pai, você não vai intimidar ele, vai? Perguntou Sofia, conhecendo Roberto bem. Eu? Jamais, respondeu Roberto, fingindo inocência. Marina riu. Sofia, seu pai vai ser perfeito. Roberto não vai? Vou, prometeu Roberto. Mas posso fazer algumas perguntas básicas sobre suas intenções com minha filha, não posso? Pode, riu Sofia. Desde que não exagere. A visita de Tiago foi um sucesso. Ele era respeitoso, inteligente e claramente apaixonado por Sofia. Roberto fez suas perguntas paternais, Marina conversou com ele sobre seus estudos e Mateus o bombardeou com perguntas sobre medicina. Gostei dele, disse Roberto para Marina depois que Sofia e Tiago foram dormir. Eu também. Parece ser um rapaz sério. E ela está feliz. É isso que importa. Sofia se formou em pedagogia aos 22 anos, com honras acadêmicas. A família inteira esteve presente na cerimônia de formatura, orgulhosa da conquista dela. Estou muito orgulhoso da minha filha, disse Roberto durante o almoço de comemoração. Nossos filhos, corrigiu Marina com carinho. Nossa filha, concordou Roberto. E agora ela vai ser professora, como você. Na verdade, disse Sofia, tenho novidades sobre isso. Mais novidades? Perguntou Mateus. Recebi uma proposta de emprego numa escola particular muito boa aqui em São Paulo. Vou poder voltar para casa. A notícia deixou todos eufóricos. Ter Sofia de volta para casa, agora como adulta independente, seria maravilhoso. E o Tiago? Perguntou Marina. Ele vai fazer residência no Hospital das Clínicas. Também fica aqui em São Paulo. Então vocês estão planejando construir vida aqui? Perguntou Roberto. Estamos, confirmou Sofia. Na verdade, temos outra novidade também. Todos olharam para ela expectantes. Vamos nos casar. A explosão de alegria que se seguiu foi imensa. Mateus gritou de animação, Marina chorou de felicidade, e Roberto ficou emocionado ao ver sua filha tão realizada. Quando? Perguntou Marina quando se acalmou. Daqui a 1 ano. Queremos ter tempo para nos organizar direito. E onde vocês vão morar? Perguntou Roberto. Estamos procurando um apartamento próximo daqui. Queremos ficar perto da família. Roberto sentiu uma satisfação profunda ao ouvir isso. Sua filha queria construir vida perto da família que eles haviam criado, o que significava que ela valorizava os laços que haviam construído ao longo dos anos. O ano seguinte foi cheio de preparativos para o casamento. Sofia insistiu em ter uma cerimônia simples, mas significativa. Roberto ofereceu pagar tudo, mas Sofia e Tiago preferiram contribuir também, querendo que fosse realmente o casamento deles. Vocês têm certeza? Perguntou Roberto. Posso pagar sem problemas. Pai, você já fez muito por mim a vida inteira, disse Sofia. Agora eu quero contribuir também. Faz parte de ser adulta. A cerimônia de casamento foi linda e emocionante. Sofia estava radiante,
Tiago estava nervoso, mas feliz. E toda a família estava orgulhosa. Mateus foi o pajem. Marina ajudou Sofia a se arrumar. E Roberto a acompanhou até o altar. Obrigada por ter sido o melhor pai que eu poderia ter pedido, sussurrou Sofia para Roberto quando eles caminharam juntos. Obrigado por ter me ensinado o que realmente significa ser pai, respondeu ele emocionado. Durante a festa, Roberto fez um discurso que emocionou todos os convidados. Sofia, quando você nasceu, eu achei que estava ganhando uma filha. Na verdade, ganhei muito mais que isso. Ganhei uma família, ganhei propósito, ganhei a chance de me tornar uma pessoa melhor. Você e Mateus são os maiores presentes que a vida me deu. E hoje estou orgulhoso de ver você começando sua própria família com o Tiago. Sofia chorou durante todo o discurso. E quando ele terminou, ela abraçou Roberto e Marina juntos. Vocês dois são os melhores pais do mundo, diferentes, mas perfeitos. 2 anos depois do casamento de Sofia, quando Mateus estava com 15 anos, a família recebeu uma notícia que os encheu de alegria. Sofia estava grávida. Vou ser vovô, comemorou Roberto quando soube. E eu vou ser avó, disse Marina, igualmente animada. E eu vou ser tio, gritou Mateus. A gravidez de Sofia trouxe uma nova dinâmica para a família. Roberto e Marina se prepararam para o papel de avós. Mateus estava animado para ser tio e Sofia estava radiante com a perspectiva de maternidade. É engraçado, comentou Sofia durante uma visita. Estar grávida me faz pensar em tudo que a Marina passou quando estava grávida de mim. A diferença é que eu tenho todo o apoio do mundo e ela estava sozinha e desesperada. Mas ela também tinha força incrível, lembrou Roberto. E foi essa força que permitiu que nossa família existisse. Verdade, concordou Sofia. Eu espero ser uma mãe tão corajosa quanto ela. Você vai ser, disse Marina com carinho. E vai ter o apoio de toda a família. O bebê, uma menina que eles nomearam Isabel, nasceu numa manhã de primavera. Roberto e Marina estavam no hospital, ansiosos para conhecer a neta. Ela é perfeita, disse Roberto quando finalmente segurou Isabel. Igualzinha a Sofia quando nasceu. Igualzinha a você quando era bebê, disse Marina para Sofia. Tiago observava a cena com um sorriso nos lábios. Esta família é incrível. Isabel vai crescer rodeada de tanto amor. Com Isabel na família, todos assumiram novos papéis. Roberto e Marina se tornaram avós dedicados, sempre dispostos a ajudar com a neta. Mateus se tornou o tio mais orgulhoso do mundo, sempre querendo segurar, brincar e proteger Isabel. Não acredito que nossa família já tem 3 gerações, disse Marina um dia, observando Roberto brincando com Isabel no jardim. E todas felizes, observou Sofia. Acho que vocês conseguiram quebrar qualquer ciclo de disfunção familiar que pudesse existir. Na verdade, vocês filhos que quebraram, corrigiu Roberto. Nós só tentamos fazer o melhor possível, mas vocês cresceram para ser pessoas incríveis por mérito próprio. Quando Isabel completou 1 ano, a família decidiu fazer uma celebração especial não apenas para ela, mas para os 20 anos de história que haviam construído juntos. 20 anos, refletiu Marina durante o almoço de comemoração. Quem diria que aquele dia desesperador no hospital levaria a tudo isso? Eu nunca imaginei que uma decisão impulsiva se tornaria a melhor coisa que já fiz na vida, disse Roberto. E eu nunca imaginei que entregar minha filha para um estranho resultaria em ganho a uma família inteira, acrescentou Marina. Sofia, agora com 25 anos e mãe de uma menina de 1 ano, observava a conversa. Vocês sabem qual é a parte mais linda da nossa história? Qual? Perguntaram todos. Que mesmo começando de uma forma desesperada e complicada, vocês escolheram sempre fazer o que era melhor para as crianças. Toda decisão que tomaram foi pensando no que seria melhor para mim e depois para o Mateus. E agora para a Isabel também, acrescentou Mateus, que agora tinha 18 anos e estava se preparando para ingressar na faculdade de engenharia. Roberto olhou ao redor da mesa para sua família. Sofia com o marido e a filha, Mateus se tornando um jovem adulto responsável, Marina realizada profissionalmente e como mãe,
e ele próprio se sentindo completo de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. Vocês sabem que nossa história não acabou, né? Disse Roberto. Mateus ainda vai para a faculdade, vai se formar, talvez casar e ter filhos. Isabel vai crescer, talvez um dia Sofia e Tiago tenham mais filhos. Nossa família vai continuar crescendo e evoluindo. E nós vamos estar aqui para tudo, disse Marina. Roberto e eu, os patriarcas desta família maluca. Patriarcas fundadores, corrigiu Mateus com orgulho. Patriarcas fundadores de uma família que prova que amor não tem uma forma específica, concordou Sofia. Naquela noite, depois que todos foram embora e Isabel havia sido levada para casa por Sofia e Tiago, Roberto e Marina se sentaram na varanda como costumavam fazer nos momentos importantes de suas vidas. Marina, disse Roberto, posso fazer uma confissão? Sempre. Às vezes eu fico imaginando o que teria acontecido se você não tivesse aparecido no hospital naquele dia. Se eu nunca tivesse tido filhos, se você tivesse encontrado outra solução para a sua situação. E que conclusão você chega? Que eu provavelmente seria um homem rico e solitário, trabalhando demais e sem propósito real. E você provavelmente teria encontrado um jeito de se virar e criar Sofia sozinha, com todas as dificuldades que isso implicaria. E agora? Agora temos uma família linda, filhos realizados, uma neta perfeita e uma parceria que funcionou além das nossas expectativas mais otimistas. Marina sorriu. Roberto, posso fazer uma confissão também? Claro. Durante muito tempo eu me senti culpada por ter aceitado seu acordo naquele dia. Sentia como se tivesse vendido minha filha por dinheiro. E agora? Agora entendo que fiz a melhor decisão possível com as opções que tinha. E que aquela decisão desesperada resultou em algo muito mais bonito do que qualquer um de nós poderia ter planejado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a tranquilidade da noite e a satisfação de uma vida bem vivida. Marina, disse Roberto finalmente, você acha que nossa história poderia inspirar outras pessoas que estão em situações difíceis? Acho que já inspirou. Nosso livro, as palestras que fizemos, as pessoas que conhecemos ao longo dos anos. Nossa história já tocou muitas vidas. Mas talvez pudéssemos fazer mais. Talvez pudéssemos criar algum tipo de programa para ajudar pessoas em situações similares. A ideia intrigou Marina. Que tipo de programa? Não sei ainda. Talvez aconselhamento para pais adotivos e mães biológicas que querem manter contato. Talvez apoio para famílias não convencionais. Talvez apenas um grupo de apoio para pessoas que estão tentando criar famílias fora dos padrões tradicionais. É uma ideia bonita, disse Marina, e seria uma forma de dar sentido a tudo que passamos. Vamos pensar nisso, disse Roberto, quando Mateus estiver estabelecido na faculdade e tivermos mais tempo. Vamos, concordou Marina. Fim da história. Ahora cuéntanos qué te pareció la historia y desde dónde nos ves. Si tienes algo para compartir con nosotros, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Roberto y Marina tomaron la decisión correcta? Nos encantará leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y, lo más importante, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.